Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma explanação do Centro Fraternidade Espírita Esperança e hoje trabalharemos o tema E a vida continua? Então, por que eu coloquei em formato de pergunta? Porque às vezes nós duvidamos do continuar da vida após a morte. E hoje eu quero propor algumas reflexões para nós observarmos o quanto a vida e a morte andam juntas todos os dias. Elas fazem parte do processo da nossa vida, do nosso viver. E para iniciar, eu vou contar uma história retirada da Nova Acrópole, que é um centro de propostas filosóficas. Foi lá que eu encontrei essa história e eu achei ela muito bonita para poder propor essas reflexões, então, sobre o continuar da vida, sobre não existir a morte real. Bom, então a história diz o seguinte: no ventre de uma mulher grávida estão dois bebês. Pergunta um ao outro: Tu acreditas na vida depois do parto? Claro que sim. Deve existir alguma coisa depois do parto. Talvez estejamos aqui porque precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Maluquices! Não há vida depois do parto. Como seria essa vida? Não sei, mas de certeza que deve haver mais luz do que aqui. Talvez caminhemos pelos nossos pés e nos alimentemos pela boca. Isso é absurdo. É impossível caminhar e comer pela boca. Isso é ridículo. O cordão umbilical é a única forma de nos alimentarmos. E digo-te mais: a vida depois do parto não existe. O cordão umbilical é demasiado curto. Pois eu acredito que deve haver alguma coisa a mais. Deve ser apenas um pouco diferente daquilo a que estamos agora habituados. Mas ninguém voltou do além do pós-parto. O parto é o final da vida. E no fim de contas, a vida não é mais do que uma angustiosa existência na escuridão que não nos leva a nada? Bom, eu não sei exatamente como será depois do parto, mas de certeza que veremos a nossa mãe e ela cuidará de nós. Mãe? Tu acreditas na mamãe? Onde é que ela está? Onde? À nossa volta. É nela e dela que vivemos. Sem ela não existiríamos. Pois eu não acredito. Nunca viste a mamãe. Por isso é lógico que ela não existe. Mas às vezes, no silêncio, podes ouvi-la cantar ou senti-la quando acaricia o nosso mundo. Sabes? Eu penso que deve haver uma vida real que está à nossa espera e que agora estamos apenas a nos prepararmos para ela. Então, a primeira reflexão desta história que nós queremos pontuar é sobre esta fala. Deve existir alguma coisa depois do parto. Talvez estejamos aqui porque precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Então, esta frase nos faz pensar que nós estamos aqui com objetivos nobres para serem cumpridos. Então, como a doutrina espírita nos ensina, nós não somos um corpo, nós somos um espírito que ora está vivenciando uma experiência na carne, possuindo um corpo material. A vida verdadeira, ela não se reduz à matéria. E nós podemos perceber isso no nosso dia a dia, nos detalhes mais singelos. Os bens materiais, as conquistas terrenas, elas vão perdendo o seu valor, se não estão ligados a algo a mais. Por exemplo,
O carro, as roupas, a casa, os móveis passam, se perdem com o tempo, mas o amor, a bondade, a felicidade são conquistas reais do nosso espírito. É esta preparação que nós vivemos todos os dias e que o bebezinho lá no ventre diz para o outro: nós estamos nos preparando para a vida verdadeira. É vivendo a vida que nós achamos sentido profundo nos mais singelos momentos, através do quê? Das nossas experiências. Então nós estamos aqui para nos prepararmos. Estamos aqui para aprender a amar, a nos relacionar, a respeitar, a nos tornarmos, nos construirmos seres humanos melhores. Então a reflexão segue com a próxima afirmação. Talvez caminhemos pelos nossos pés e nos alimentemos pela boca. E aí o outro responde: isso é ridículo. O cordão umbilical é a única forma de nos alimentarmos. Bom, o que pensar desta afirmação? Que talvez caminhemos pelos nossos pés e nos alimentemos pela boca. Isso quer dizer que nós somos os agentes da nossa vida. Somos responsáveis pela nossa caminhada, pelas nossas escolhas, e a nossa vida se constrói através dos nossos pés. É essa capacidade de ser, de fazer, de estar no mundo. E é isso que Deus nos ofereceu. A oportunidade do livre arbítrio e a lei de causa e efeito, para ser responsável sobre aquilo que plantamos todos os dias. E aqui nós percebemos, com a fala do outro personagem, quando ele diz: isso é ridículo, o cordão umbilical é a única forma de nós vivermos. E aí nós percebemos como quantas vezes nós ficamos presos a crenças limitantes, a situações que aprendemos e não questionamos, somente seguimos. Então é preciso questionar sobre a vida, sobre o sentido da vida. Então, aqui que está o grande engano que algumas pessoas fazem e se mantêm durante uma existência inteira. Não perceber que nós somos mais. Nós somos mais que esta vida, que esta única experiência. Por isso a pergunta: e a vida continua? Então agora nós já podemos começar a pensar que a resposta é sim, a vida continua. Então, pensando nisso, eu gostaria que cada um de vocês pudessem relembrar algum momento onde o amor se fez presente na vida de cada um. Então, seja no nascimento de um filho, no encontro com um ser amado, em alguma atitude de caridade, no carinho de uma pessoa querida, em alguma situação que o amor ele preponderou, ele ficou então aparecendo de forma singela. E eu peço que vocês percebam o nível de importância que essa experiência tem. Supera ou não supera a compra de um carro, de uma roupa? Supera ou não supera ficar mexendo ou ganhar um celular novo? E eu acredito que a resposta de cada um é que sim, que essas lembranças, esses momentos do amor, da caridade, da bondade superam qualquer coisa material. Então, isso é importante, nós percebemos durante o dia a dia que o valor não está no material, o valor está naquilo que o nosso espírito consegue absorver e dar em cada momento. Por isso que a vida é mais. Por isso que a vida não se resume à matéria. Por isso que a vida continua por nós sermos mais. A próxima, então, reflexão é sobre esta frase. Deve ser apenas um pouco diferente
daquilo a que estamos agora habituados. Então, olhem essa afirmação, apenas um pouco diferente. E a nossa vida no pós, né? Quando nós morrermos, será que ela vai mudar totalmente? Será que ou eu vou para o céu ou eu vou para um inferno? Será que eu vou ficar sendo castigado eternamente por falhas? E se fosse assim, Deus não seria justo. Deus não seria misericordioso. Porque a beleza da vida é estar no recomeçar e poder começar. Recomeçar e fazer diferente. Então aqui está a continuação da vida todos os dias. É no perdão, é no fazer de novo, é se tornar uma pessoa melhor. Então, saber isso, que a vida após a morte, ela não é muito diferente do que nós vivemos aqui, isso é bom saber, porque ela se torna mais próxima de nós. Nós não viramos nem santos e nem os diabos, né? A palavra então conhecida. Nós morremos da mesma forma que nós vivemos a vida. Continuamos os mesmos. Temos os mesmos gostos, pensamentos, atitudes. Por isso, a morte não é o fim. A morte é apenas a continuidade. E isso faz nós refletirmos como estamos vivendo a vida. Porque não adianta eu esperar o morrer para me tornar um ser mágico ou outra coisa que às vezes nós criamos na nossa cabeça, mas saber que a vida ela acontece agora. E a maneira que eu viver é a maneira também que eu continuarei vivendo após a morte. E a outra afirmação, então, que o outro bebezinho, né, personagem, coloca é assim: a vida não é mais do que uma angustiosa existência na escuridão que não leva a nada. E pensando nessa afirmação, infelizmente, nós vemos quantas pessoas, quantos irmãos ainda vivem com esse sentimento e este pensamento, que a vida é uma experiência somente angustiosa. Então, isso é muito triste, porque na verdade a vida é mais. E quantas pessoas vivem presas na escuridão, na sua própria escuridão? Porque quem cria a realidade é cada ser. E aí vivem como pessoas amarguradas, desgostosas da vida. E aí nós podemos pensar, e se nós estamos num momento assim, de achar que a vida não vale, que a vida não está tendo um sentido maior neste momento, nós podemos pensar: será que viveríamos somente para sofrer e por fim, no final, acabar? E aí, analisando assim, bem objetivamente, as leis da física, da química e todo o funcionamento da natureza, isso não poderia acontecer. Então, olhem a frase do Lavoisier, que foi um grande químico: na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Será que viveríamos apenas para sofrer? Se nada no nosso planeta é assim, vive, morre e acaba, não existe. Tudo na natureza se destina, se transforma, recomeça. E por que a nossa vida não seria assim? Por que o ser humano, que é o ser mais inteligente da criação, estaria destinado somente ao sofrimento? Então pensemos nisso. Para continuar, a outra reflexão. O personagem pergunta: tu acreditas na mamãe? Onde é que ela está? E aí o outro responde: onde? À nossa volta. É nela e através dela que vivemos. Sem ela, não existiríamos. E essa frase é muito bonita, essa colocação, porque assim como o bebê que não vê a sua mãe
como inteiro no início de sua vida, mas apenas se nutre e sobrevive a partir dela, assim nós somos com Deus. Deus é a harmonia que permeia todo o universo. Não é um ser como nós. Deus é Pai, no sentido do amparo, do amor, da misericórdia. Deus não julga ou condena. Deus apenas ampara e oferece oportunidades de recomeçar, de fazer melhor. Deus cuida e não castiga. E isso é muito libertador, porque não importa o erro, a falha que nós podemos ter cometido, sempre existe o amparo e o recomeçar. Então é através desta energia sublime, que é Deus, que nós ainda não entendemos com profundidade, mas que nós vivemos rodeados. Tudo existe em Deus. Ele está dentro de cada ser humano. E ele também está fora. É através dele que vivemos e sem ele não existiríamos. E é assim que acontece com um bebê no início da vida. Sem a sua mãe, ele não vive e não existe. Então, a ignorância e orgulho nosso não perceber como tudo está conectado. Nós não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos, porque ele não existe de uma forma exata. Ele não é aquele senhorzinho lá com cabelo e barbas brancas que fica julgando ou falando dos seus filhos. Ele é a forma que mais podemos entender hoje é como se ele fosse uma energia que permeia tudo. Ele não está somente em um lugar, ele está em todos os lugares. E aí nós podemos nos perguntar, mas se nós não podemos ver Deus, se ele não é esse personagem assim físico, né, algo assim próximo, como é que eu posso sentir Deus? Como é que você está me dizendo que Deus existe se eu não posso vê-lo? E aí eu convido vocês a poder pensar e relembrar situações que quando, por exemplo, nós olhamos para um bebê recém-nascido sorrindo, aquele ser singelo, meigo, quando olhamos para um sorriso de uma criança, para o colo, para o aconchego de alguém, quando somos abraçados, quando vemos pessoas, quando nós amamos os animais, para a organização perfeita do nosso corpo físico, que é um sistema perfeito com todo o seu funcionamento. Quando olhamos para uma obra de arte, para a melodia de uma música, para a perfeição de uma natureza. Se olharmos apenas para uma flor, as cores, o formato das pétalas, a organização que ela se faz de forma tão simétrica. Quando olhamos para a imensidão do céu, as estrelas, as nuvens, aí nós encontramos Deus. Deus está nestas situações. É através dessas situações tão bonitas que fazem parte da nossa vida que está Deus. Assim que nós podemos senti-lo. Agora, estamos apenas a prepararmos-nos para ela. Então, olhem esta afirmação. Que a nossa vida é uma preparação. A vida, ela continua, mesmo com a morte do nosso corpo físico. Aqui nós nos preparamos todos os dias para sermos pessoas melhores. Nos preparamos para construir a morada do amor no nosso coração, da esperança, da humildade, da bondade. Nós nos preparamos todos os dias para ser mais. Isto é viver. E Confúcio, que é um filósofo, nos diz o seguinte: aprende a viver e saberás morrer.
Olhem que profunda essa frase. A maneira que nós morreremos é a forma que nós estamos vivendo. E a continuação desta vida segue o mesmo princípio. Nós precisamos viver bem para morrer bem e para seguir a vida bem. E a última reflexão é que a morte faz parte da vida. Então, como assim? Como a morte faz parte da vida? Então, através de toda essa fala, de todos esses pontos que eu reuni para trazer aqui para nós esta noite, nós podemos compreender que sim, que a morte não é um processo de fim, de encerramento de fase, mas é uma continuação. Ela faz parte da vida. E se nós pensarmos todos os dias, a morte está presente no nosso cotidiano. Quando eu encontro um hábito, começo a fazer um hábito novo, eu estou deixando morrer velhas posturas, velhos pensamentos. Quando a noite chega, aquele dia está morrendo, ele foi embora, mas o sol nasce na manhã seguinte para a vida continuar. E de uma forma metafórica, nós podemos pensar também, para entender esse processo da morte e da vida, numa árvore, no sentido da sua evolução. As estações. Ela passa pelas perdas do outono, os dias secos do inverno, a renovação na primavera, os frutos no verão. E aí, no verão a gente podia pensar, bom, então ela deu os seus frutos e encerrou? Não. A vida segue. Ela vai passar por os dias difíceis, as perdas, as suas folhas para se renovar e entregar frutos melhores, frutos mais nobres. E é assim que nós seres humanos também somos. Então, momentos bons e ruins, momentos de perdas, de conquistas, de tristezas e alegrias, de separações e de reencontros. Mas no fim de tudo isso, nós não mantemos sempre a nossa essência de espírito, de ser humano que segue? Bom, nós morremos um pouco todos os dias, mas todos os dias ganhamos vida nova também. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, de realmente pensarmos que a vida continua. Então, que fique mais firme essa certeza dentro de nós, que a vida ela continua todos os dias. Então, a morte é apenas a passagem e a vida ela segue. E para encerrar a nossa reflexão e já servir também como oração final, eu convido o grupo Constelações e Sorrisos, que hoje estarão falando sobre um texto retirado do Momento Espírita. Um texto muito lindo que fala sobre a morte e sobre o continuar, sobre a vida que continua. Eu agradeço a participação de todos e desejo uma boa noite. E se a morte fosse apenas uma passagem, como um portal, para um outro ambiente, para um outro local, onde tudo muda, porém continuamos a ser a mesma pessoa? Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final, apenas passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem, dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, sentimos saudades, lembramos sempre, sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperamos, só choramos baixinho de saudades, porque sabemos que não é uma viagem sem volta, ou uma partida sem reencontro. Amanhã também viajaremos, e nossos amores, nossos amigos estarão no cais do porto para se despedirem e assistir ao nosso embarque.
Assim considerada a morte, não seria a separação sem fim, um destino incerto, seria apenas uma viagem. E se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo, que morava há anos ao nosso lado e se foi. É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra ali. Nossa amizade já não se faz no contato diário, nas conversas ao pé do muro, mas sabemos que ele está em outro lugar, outro local, outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir, apenas uma mudança. E se a morte fosse voltar para casa, depois de longa viagem, dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprendem-se lições e vivências acontecem? Então, o término da viagem seria a alegria para o viajor que retorna ao lar, enquanto outros companheiros ainda têm trechos a percorrer. Por esse ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história, apenas o retomar da vida em outras paragens, para mais um capítulo. Em verdade, assim é a morte, a mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais pujante mesmo quando a consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico, que um dia abandonaremos. Ele é apenas a vestimenta física, em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que carecemos. Concluído o que aqui viemos fazer, prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, apenas nas saudades do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades ou para nos aconselhar ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas? Dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarde o dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte.